Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod. Na Face Pod é um videocast que traz aqui alguns profissionais que, através da sua profissão, conseguem transformar a vida de outras pessoas. A ideia aqui é trazer informações para um jovem que está procurando uma profissão, uma especialização, mas também para aquele profissional que já trabalha na área, que se interesse por um conteúdo aqui, visto aqui, e que queira se aprofundar um pouco mais, que aqui a gente possa ser uma ponte, um ponto de conexão entre os nossos convidados e esses profissionais. Mas o principal propósito aqui do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Para uma pessoa que se identificar com alguma dor, com alguma necessidade aqui apresentada, que também a gente possa ser um ponto de conexão entre essas pessoas que se identificarem. Isso já vem acontecendo, a gente vem recebendo mensagens de pessoas que falam assim, eu tenho uma dor parecida, eu tenho esse mesmo problema, e a gente tem encaminhado e fazendo essa conexão entre os profissionais, o que já nos deixa muito feliz e com o objetivo quase que concluído. Eu falo quase porque quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. Bom, Na Face Pod está aqui no YouTube, no canal do Spotify e também na TV aberta, na TV Mais, para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Para que o áudio chegue bem, para que o som chegue nessa qualidade que você está ouvindo, a gente conta aqui com alguns parceiros fundamentais para que tudo isso possa acontecer. E parceiros que se preocupam com a qualidade de vida das pessoas e querem que chegue essa informação para todas elas. Um deles aqui é a MaxFix, o material de fixação da Sartori, placa, parafuso para cirurgia ortognática, fechamento de crânio, excelente material de fixação, excelente perfil de placa, uma boa pega do parafuso, um excelente custo-benefício. Então, se você não quer ter problema com os convênios, liberação da sua cirurgia nos convênios, está aqui uma excelente alternativa, MaxFix. E também para você, distribuidor, se quer tornar a sua operação mais viável, mais lucrativa, também está uma excelente opção de cirurgia aqui. Eu vou te falar, um dos melhores materiais nacionais que a gente tem aqui na atualidade, tá? Você não vai se arrepender e traz segurança para a sua cirurgia. Outro apoiador aqui e um gigante que a gente tem o orgulho de apresentar aqui é a Neo Custom, o sistema customizado da Neoorto que foi adquirida agora pela Medartis, uma gigante comprando a outra, então vai tornar ainda maior essa empresa. Sistema de customização com prótese de ATM, prótese de reconstrução de mandíbula, maxila. A gente fala muito da face aqui, mas eles têm prótese customizada para quadril, ombro, enfim, várias soluções customizadas e com um excelente custo-benefício também, uma experiência excelente para o cirurgião no planejamento dessa prótese até a sua conclusão. Temos aqui a Ortoface também, que é um apoiador pesado que a gente tem, que distribui todos esses materiais que a gente falou, entre outros, a melhor prótese customizada do mundo, americana, entre outras soluções para cirurgia. E outro parceiro que a gente tem aqui é o Não Complica, um portal de estudos, de treinamento, de cursos e treinamentos voltados para aqueles profissionais da área da saúde. Então, você cirurgião que tem uma secretária aí, você quer melhorar um pouco a performance dela, tem um conteúdo completo aqui de comunicação, de atendimento de excelência, boas práticas, gestão do tempo, entre outros conteúdos voltados para essas pessoas que trabalham na área da saúde. Um conteúdo bem completo que em breve vai estar no ar, esse portal do Não Complica. Não esqueci de nada, Gisiel. Eu acho que a gente pode seguir aqui e hoje a gente tem a presença ilustre, eu diria aqui. A gente está acostumado aqui a trazer cirurgiões com reconstruções, que falam muito de trauma, de cirurgias ortognáticas. Trouxemos aqui uma psiquiatra, a doutora Carol, que veio aqui falar mais do comportamento. E hoje aqui eu trago uma dentista que eu digo mais. Ela é uma artista. Quando ela me mostrou um pouco do que ela fazia e eu tive acesso a um pouco mais do trabalho dela, eu vi o quanto ela entrega para o paciente. E a gente está falando, talvez a gente vai falar de face como nunca a gente falou aqui. A gente não está falando da cirurgia em si, mas está falando de reconstruções e trazendo dignidade para as pessoas de uma forma brilhante. E vocês vão ver aqui um pouco do que ela faz. E eu tenho a honra de receber aqui a doutora Roberta Zanicotti, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e obrigada pela ilustre apresentação. Mas a gente tem uma artista aqui. Você já tinha participado de um podcast ou não? Eu participei de um falando um pouquinho de pacientes oncológicos.
Mas eu atendo. Você tem uma conexão com a oncologia muito grande, né? Sim, Eu falar disso. Hoje... podemos falar. Você, até eu tô ansioso para falar sobre tudo. Eu falei, eu não sei o que ele vai me fazer de perguntas. Você vai ver que vai passar super bom. Você tá acostumado com câmeras, né? Mais tô vendo ou menos. Você em reportagem. Não, mais ou menos. A gente grava, fala, porque tem que falar, né? Mas eu gosto mesmo de trabalhar, de fazer as próteses, de entregar, atender paciente. Esse é eu gosto de estar lá na linha de produção. E não mesmo. atrás das câmeras. Não. Você vai ver que vai passar super rápido. Deixa eu te perguntar, você nasceu em Curitiba? Nasci em Curitiba, morei sempre em Curitiba. Uma parte da minha vida eu morei em Nova York, que eu fui fazer uma parte do meu doutorado lá, que era um sonho, que eu sempre quis morar fora, em Nova York, e aproveitei a oportunidade do doutorado para fazer que chama doutorado sanduíche. Então, eu fiquei uma parte morando lá, mas sempre só estudando, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 8 meses. Sozinha? Eu fui um pouco antes, depois meu marido foi. Eu já tinha ido uma vez em Nova York fazer um estágio no hospital oncológico, que eu fiquei 45 dias fazendo um observership. E daí que quando eu conheci a prótese. Então, eu sempre conto, assim, porque eu não conhecia a prótese facial. E quando eu fui para lá, nesse hospital que chama Memorial Hospital, Sloan Kettering Cancer Center. É um hospital que só trabalha com pacientes oncológicos, referência, e tem em vários lugares dos Estados Unidos. E eu queria ir em Nova York, mandei meu currículo, eles aceitaram desde que eu pagasse o custo da viagem. E aí eu fiquei 45 dias lá, sozinha nessa vez, nunca tinha ido para Nova York. Daí me apaixonei e falei, não, eu quero voltar e morar mais tempo, né? Mas quando eu fui essa vez, eu fui para acompanhar o serviço de pacientes com câncer. A rotina, radioterapia, quimioterapia, laser, osteonecrose. E só que lá dentro tinha um laboratório de prótese. E aí foi o meu primeiro contato com prótese. Os residentes lá faziam moldagem facial, tinha uma mulher uma ocularista que fazia pintura de olho, o meu tutor, que foi quem ficou me orientando, fazia umas próteses de maxila enorme, nariz, ele fazia olho. Então, nesse momento, eu falei, gente, é isso. Daí eu fui para uma coisa e voltei com uma ideia totalmente diferente do que eu tinha ido. Sim. Até dando um passo atrás, você fez todo o teu ensino médio aqui. Eu estudei tudo aqui em Curitiba. Você fez tudo aqui. Onde que você estudou? Eu estudei Nossa Senhora Menina, uma escola católica. Depois eu fui pro Dom Bosco. Daí eu não passei eu fiz segundo, terceirão. Primeiro, segundo, terceirão. Não passei no vestibular. Embora eu ficava sempre em primeiro no simulado, mas não passei. E eu tinha que passar na federal. Enfim, daí fiz positivo, daí passei. Você tem amigas dessa época aí? Tenho amigas, E daí tem uma das minhas melhores amigas dessa época do colégio, mora na Austrália, que foi que eu já fui 2 vezes visitá-la, porque ela é minha melhor amiga mesmo, desde os 12 anos, e ela se mudou. Fiquei 15 anos sem vê-la, 17 anos sem vê-la, daí já visitei 2 vezes. Que legal. Então eu tenho uma ponte lá na Austrália também. Tem um contato importante lá, uma melhor amiga mesmo, irmã, que eu fui esse ano visitá-la. Cada 2 anos a gente tem um combinado de uma visitar a outra. Que legal. Até para fugir da minha rotina, que é pesada, né? Sim. Então, aí eu fiz positivo, passei, daí fiz federal, daí fiz mestrado em estomatologia. Desde que eu entrei na faculdade, eu já queria trabalhar com câncer. Não sei porquê. Sempre achei que pacientes oncológicos. Fiz um voluntariado no Erasto Gettner na pediatria, quando eu era da faculdade. Mas antes você já queria fazer odonto? Já era o teu plano inicial? Já, desde criança eu já queria ser dentista. Eu quebrei o nariz quando eu tinha acho que 9 anos. E daí eu descobri que eu tinha agenesia dos laterais. Para quem não sabe o que é, eu nasci sem os dentes permanentes dos laterais. Eu tinha só um de leite, que não caía. Eu já tinha 9 anos, já era para ele ter caído pela faixa etária, né? Normalmente cai com 8 anos no máximo, e ele estava de leite lá ainda. Aí eu caí da escada do escorregador e quebrei o nariz. Foi uma fratura enorme, tive que fazer cirurgia. Com quantos anos isso? Acho que 9 para 10, acho que 10, no máximo 10, de 9 para 10. E fiz gesso, fui num bucomaxilo. Então, nesse momento ali, quando ele fez a radiografia, que ele viu que eu não tinha o dente permanente, que ele foi pra minha mãe, ela não tem os 2 permanentes.
E minha mãe quase morreu, porque naquela época não tinha implante. Ela não sabia que Não, tinha a gente não isso. sabia, nunca tinha feito uma panorâmica naquela... Não tinha, né? A gente não tinha o hábito, assim, Não vai fazer de rotina uma panorâmica. Não, então não tinha nada, assim, de problema. E aí, quando eu descobri que eu tinha genesia, minha mãe começou a busca pelos ortodontistas e implantodontistas. Só que o implante, isso foi em 89, mais ou menos... 90, que era quando o implante estava vindo para o Brasil. Não tinha muitas pessoas que faziam implante. E aí a ortodontista que a gente acabou indo, que é a doutora Maura, que eu sempre falo dela, porque ela foi a única que deu a opção de fechar o espaço, ao invés de colocar o implante. Ela falou, olha, se fosse a minha filha, eu ia fechar o espaço. Porque a gente não sabe como vai ser o implante. Hoje vai pôr, imagine se eu tivesse posto um hexágono externo naquela, né? Sim. Um implante aqui na frente. Nossa, ia complicar o meu sorriso. Precoce. Daí a gente fechou. E eu tenho hoje esse sorriso. Não fiz resina, nada, nem precisou. Não. Assim, precisa fazer alguns retoques, mas acabou que eu não fiz. Aí ela puxou os caninos, o meu canino tá aqui, ó. Eu sempre falo que eu tenho canino aqui na frente, né? Mas ninguém... Não dá. vê. Só dentista, quando que sabe... Quem tem a genesia conhece outras que também tem. E dentista sabe, né? Sim. Pela anatomia e tudo. Mas assim, foi quando eu já tinha 10 anos. Nessa época eu entrei na ortodontia, ia lá no consultório. Aí eu já sabia que eu queria ser dentista mais do que nada, assim. Era odontologia. E aí você fez federal. Eu passei na federal. E a federal você fez... Era... Por ser uma federal, que você queria passar bem numa universidade top, ou era por questão financeira? As duas coisas. Eu queria passar na federal, porque meu pai é professor da federal, é engenheiro civil, e eu, assim, o meu sonho era passar na federal. Tanto que no primeiro ano que eu não passei nada, eu fiz o segundo, só estudava, daí fiquei bem louca, assim, só estudava mesmo, daí eu passei em 5º lugar. Aí eu falei, não, eu preciso passar na federal. Porque e você com uma pressão de tentativas que você não estava conseguindo passar. O primeiro ano eu ia bem, né? Mas me deu um branco no dia da prova, fiquei bem nervosa e não passei. Família te ajudava no preparo, assim, no cursinho? Com pressão, né? Meu pai fazia bastante pressão. Quando eu não passei, ele falou, eu falei, você saía muito, não podia sair. Se quer passar na federal, tem que só estudar. Não pode fazer mais nada da vida. E ele sabia o que ele estava falando. Ele passou na federal, né? Se formou, depois ele deu aula. E eu quis sempre ser professora. Então, eu fiz toda a minha formação de pós-graduação, né? Na área acadêmica. Eu fiz mestrado na PUC em estomatologia. Que eu já trabalhava com câncer, já queria trabalhar com isso. Então, eu fiz esse mestrado em estômato. Aí, quando terminei o mestrado, eu fui para os Estados Unidos fazer esse estágio. Aí eu passei no doutorado na USP, em oncologia. Eu fiquei 5 anos indo para a USP, para São Paulo. Eu morava em Curitiba, já era casada, e ficava indo para São Paulo toda semana. Que empenho! Bem empenho. E aí, nessa época, eu fiz um trabalho com porco, mini porco, um trabalho experimental com implantes, células-tronco e em mandíbula, em regeneração de mandíbula em porcos irradiados. Eu fiz radioterapia nos porquinhos. O Dr. Sassi, que era meu mentor, foi meu orientador, me ajudou a fazer toda a parte de cirúrgica mesmo. E aí o meu trabalho era em São Paulo. Eu fazia no laboratório aqui da PUC de células-tronco do Dr. Paulo Brofman. Sim. Que foi meu orientador mesmo. Células mesenquimais. Isso, eu coletava, puncionava o porquinho, aprendi a trabalhar com mini porcos. Fiquei quase 5 anos fazendo. Tem um banco ali com ele ainda de célula-tronco? Ainda tem. Ele criou preserva, isso, deixa eles congelar? preservam, tem um banco de células-tronco lá. Mas na minha época não tinha ainda aquele laboratório. Era lá na PUC, mas não era, porque foi em 2010, 9, 10 e 11 e 12. E daí eu voltei, daí eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, daí voltei, defendi o doutorado, grávida já. Não, defendi o doutorado com a minha primeira filha já com 6 meses. Tudo acontecendo junto. Aí depois como eu queria muito dar aula, eu abri um concurso de pós-doc na Federal, com bolsa, que é aquele pós-doutorado que você fica full time, dedicação exclusiva. Uhum. Da PNPD, que é do Programa de Pós-Graduação. Daí eu passei nesse concurso e fiquei mais 4 anos fazendo o meu pós-doutorado. Daí nisso já veio o meu 2º filho e o meu 3º. Eu tive 3. Meu Deus, tudo junto. Eu quase enlouqueci. Então eu tenho 3 filhos hoje, uma menina e 2 meninos, é a Júlia, o Gael e o Enzo.
E terminei toda a minha formação. Na verdade, eu terminei o meu pós-doutorado, falei, nunca mais vou estudar, não quero mais saber de nada. Chega. Só que daí abriu a especialização em São Paulo de prótese facial. Porque nisso tudo eu já comecei a trabalhar com prótese, mas eu nunca tinha tido um curso de especialização. Porque não tinha no Brasil. Teve lá no passado e depois nunca mais teve. Então eu fiz vários cursos. Sim. Eu fiz curso em Porto Alegre, com a Adriana Corsetti, fiz curso em São Paulo, fiz curso de prótese ocular, mas tudo curso pingadinho, assim. Tá. E aí, quando abriu a especialização em São Paulo, há 2 anos, eu fiz de novo a especialização. Fiquei indo 2 anos para São Paulo e hoje eu sou especialista em prótese facial também. Sim, até nisso, até pra gente chegar nesse assunto, você falou que fez estomatologia. Sim. O que é a estomatologia para quem hoje não acompanha? Então, estômato quer dizer boca, e logia é o estudo. Então, é o estudo das doenças da boca. É uma especialidade da odontologia. Então, estomatologia é o especialista que faz biópsia, que trata doenças bucais, trata doenças sistêmicas que têm repercussão em boca, tipo doenças autoimunes, faz biópsia para lesões com câncer. E hoje, a maioria dos estomatologistas que trabalham com pacientes oncológicos, ela não é uma especialidade ainda odontologia oncológica, mas tem muitos profissionais que só vivem disso. Eu praticamente vivo, a minha vida profissional é 80% estomatologia e pacientes oncológicos e 10% prótese, porque não tem uma demanda tão grande, um pouquinho mais do que 10%. 70% estomatologia e pacientes oncológicos, 20% prótese facial e 10% pacientes normais. Então, eu atendo muita gente oncológica, eu faço toda a parte de preparo para radioterapia, paciente em quimioterapia, faço laser, atendo pessoas que já passaram pela rádio, pela quimio e daí precisam de dentista. Então, como eu sou altamente especializada nessa área, a maioria dos profissionais, os colegas, tem medo de atender porque desconhece os efeitos da rádio, da quimio. E é um tratamento específico para esse tipo de paciente? Então, a odontologia é bem diferenciada para esse tipo de paciente. Porque uma vez que ele fez uma radioterapia, por exemplo, na região da maxila e da mandíbula, o osso dele não é um osso normal mais. A radiação destrói, né, as células. Então, ela faz uma alteração mesmo. Então, fica sem célula, fica com pouco vaso sanguíneo. Mas o que acontece com o osso? Ele fica mais poroso, mais frágil? Ele fica mais duro. Não, mais ele duro, fica... ele fica acelular. Porque a radioterapia, como ela tem que matar as células oncológicas, as células tumorais, só que quando ela passa pela mandíbula, ela destrói a mandíbula também. Então, o que ela destrói? Os osteócitos, que são as células do osso, destrói os vasos sanguíneos, eles ficam bem fechadinhos, faz tipo uma fibrose. Então, imagine a mandíbula, que já não é um osso muito vascularizado, quando ela é irradiada, ela quase não tem vaso sanguíneo e nem tem célula. Então, quando a gente vai pôr um implante... Que nesse meio tempo eu também fiz uma especialização em implante, então eu também sou especialista. Que tempo que você achou No segundo filho eu fiz especialização em implante, daí no terceiro eu não pós-doutorado, é verdade isso. Então... Se viesse mais o 4º filho, você ia fazer mais alguma coisa? Não, agora não, senão meu marido me deserda, né? E aí agora viria não, mais uma agora especialização. Não pode, agora chega, agora nem posso mais, porque já, né? É odonto hospitalar que eu sou também, porque antes eu atendi muito tempo no Erasto Gettner, né? Então eu acabei fazendo odonto hospitalar. Atendia na UTI lá no passado, hoje eu não atendo mais, mas eu atendi muito paciente de UTI, na época que nem existia dentista na UTI, a gente começou lá no Erasto Gettner a introduzir isso. Como que você estava fazendo odonto, em que momento que despertou a estomatologia? Porque ela tem uma distância, né? Tem, da odontologia ela é bem, ela é mais voltada até para medicina, né, uma área mais... Quando eu cursei a disciplina de estomatologia. Então, tem essa disciplina tem na uma odonto. disciplina na odonto, que é a estomatologia, acho que é no 4º período, se eu não me engano, o 5º período. O professor Cleto, Cássius, que na época eram meus professores, me incentivaram. Eu me apaixonei pela estomatologia, porque eu já queria trabalhar com pacientes oncológicos. Tá. E eu não queria fazer bucomaxilo, que é cirurgião bucomaxilo, porque a minha ortodontista, que é aquela que me incentivou lá a fazer o tratamento, ela falava pra mim ela falava assim, você quer casar e ter filho? Quero.
Eu sempre quis ter 3, né? Eu falei, eu quero ter 3 filhos. Ela falou, então não faça bucomaxilo. Não tem vida. Não tem vida, você vai ficar em hospital. E eu fiz muito tempo, durante a faculdade, estágio no evangélico, na época. Na buco, lá que tinha, no plantão. Então, eu passei... Acho que eu fiz umas 600 horas de estágio. Quem que era o buco Na lá? época era o Dr. Simões. Simões. Ele era o chefe dos residentes ali. Dos residentes, não. Ele era o chefe dos acadêmicos de odontologia. Porque não tinha residência lá dentro. Eu estava na graduação ainda. Então, não era na residência. Mas era o Dr. Marco Aurélio, que era o chefe da... Marco Antônio. Marco Antônio, isso. Uhum. Marco Antônio era o chefe na época. Ele que a gente acompanhava nas cirurgias e tal. E eu fiz muito plantão. E aí, aquilo, assim, eu peguei um trauma de traumatologia, não queria saber de mais de cirurgia. E aí, a área mais próxima, que como eu queria já trabalhar com oncologia e que não era cirúrgico, era a parte de estomatologia. Então, para mim, casou muito, assim, Foram muitos colegas teus seguindo a mesma área? Não, ninguém queria. Todo mundo fala, você tá louca, você não vai ganhar dinheiro, a não ser que você seja professora. Naquela época não tinha, assim, uma pessoa que trabalhava só como estomatologia e ganhava dinheiro. Ou era dentística, ou prótese, ou era a parte de implante. Implante ainda estava começando, implante, não tinha muitos implantodontistas. Eu já fiz logo que eu me formei, já fiz um aperfeiçoamento em implante. Então eu já gostava de fazer cirurgia, mas eu não queria trabalhar em hospital. E aí na estômato eu me encontrei, porque eu uni os pacientes oncológicos. Eu sempre gostei de fazer biópsia, de dar diagnóstico, de descobrir a doença do paciente. Mas eu demorei, até hoje eu vivo disso, mas até então eu fiz outras coisas alternativas, né? Você chegou a clinicar? Eu faço clínica todo dia. É mesmo? Então, o que eu faço hoje? Nos pacientes oncológicos, eu sou uma clínica geral. Sim. Porque eu tenho que fazer tudo neles. Então, mas no paciente convencional você chegou... No paciente convencional eu fiz muito, eu adoro. Eu adoro clínica também, adoro. Só que hoje não dá pra você fazer tudo bom, né? Você tem que ter as pessoas melhores. Então, por exemplo, no paciente oncológico, eu tenho um endodontista que faz endo pra mim, Dr. Bruno. Aí eu tenho um periodontista que eu encaminho. Então, eu tenho os melhores que eu encaminho o paciente oncológico, mas não é todos os profissionais que querem atender o oncológico. Então, eu falo, esse aqui você pode fazer isso, isso e isso. Mas a grande maioria é o que faço. Eu faço restauração, eu faço prótese, eu faço implante, eu faço extração dentária. Mas eu trato muito das complicações. Então, colegas que fizeram procedimentos e o paciente tem uma complicação, tipo uma necrose, osteonecrose, tem muito, né, de medicamento, eles me encaminham para eu fazer o tratamento. Você falou que não é muita gente, pelo menos na tua época, não tinha muita gente que seguiu esse caminho. Não. Ainda hoje é assim, tem poucas, porque não deve ser fácil acompanhar esse paciente, história de paciente, tem que ter um equilíbrio, né? A gente já vai chegar nesse assunto. Mas eu queria falar até para é uma ausência de profissionais que segue para isso? O futuro dessa especialidade passa a ser comprometido? Não, acho que não passa a ser comprometido porque como os pacientes oncológicos hoje, em geral, eles são... A sobrevida deles aumentou muito, né? Então, os pacientes hoje vivem muito mais depois do tratamento oncológico. Então, antigamente, descobrir um câncer, muitos não sobreviviam. Então, hoje, como tem radioterapia, melhores equipamentos, tem quimioterapia, tem imunoterapia, os pacientes vivem muito tempo. Mesmo com o câncer, às vezes, metastático, eles fazem uma imunoterapia que inativa aquele câncer, mas eles vivem. E daí as consequências na maxila, na mandíbula, quebra um dente. E ele tomou uma medicação e ele não pode extrair o dente. Faz como? Daí ele vai no dentista, o dentista fica com medo. Às vezes ele não abre a boca, abre só um pouquinho. Então, pacientes de câncer na região de cabeça e pescoço, as pessoas em geral, os dentistas em geral, têm muito medo de atender. Sabe que pode dar uma necrose, que pode fraturar. Então, acaba encaminhando. Por isso que eu acho que é uma profissão que ficou muito tempo sem ter bons profissionais. A maioria dos bons profissionais eram professores. E ainda assim, hoje são dedicações exclusivas que não fazem clínica. Então, foi aí que no meu pós-doutorado eu tive esse insight. Por isso que eu não estou na academia mais. Mas você viu como uma oportunidade também de colocação no mercado. Uma oportunidade, porque lá, assim, eu sempre achei que o pesquisador não precisava ser necessariamente professor. Que eu sou uma pesquisadora. Lá nos Estados Unidos existe uma categoria pesquisador.
Aqui no Brasil não existe. Ele não tá na sala de aula. A gente é voluntário. Eu faço um monte de pesquisa, mas pesquisa porque eu quero fazer pesquisa, porque eu acredito na pesquisa e na ciência. Sim. Mas eu não tenho ninguém me paga para eu fazer pesquisa. Muitas vezes eu compro os materiais e eu faço a pesquisa. É mesmo. A não ser que eu tivesse dentro de uma universidade, que daí tem fomento. Mas como eu não tô, então eu não tenho. Mas quando eu fiz que eu fui para fora, eu tive essa visão lá. Eu pensava, gente, não é possível que eu precise ser professora acadêmica, de aluno de graduação para poder ser pesquisadora. E eu não queria mais ser professora, porque eu acho que tem um campo de mercado que é na clínica, por um pesquisador e por exemplo, eu sou uma pós-doc. Todo mundo me pergunta, mas você é pós-doc e não está dando aula? Como se fosse um desperdício, né? Sim. Mas eu vejo por um outro lado. Eu vejo que sou uma pós-doc que tô lá na linha final da clínica atendendo o paciente. Porque precisa de um profissional também altamente qualificado atendendo pacientes. Perfeito. Porque senão vai estar quem atendendo o paciente? Os bons vão estar tudo dando aula? E daí quem é mais ou menos vai estar na clínica? Então hoje eu me considero altamente especializada, né? Tenho pós-doutorado em estomatologia, porque eu fiz o meu pós-doutorado em estomatologia, doutorado em oncologia, eu estudo bastante, leio bastante. Então só que eu não tô lá dando aula para aluno de graduação, eu tô atendendo o paciente. Perfeito. Com todo o meu conhecimento, eu tô atendendo o paciente. E tem uma demanda grande, né? E acho que sim, a gente fala para muitos pacientes aqui também, e muitos pacientes que acabam... A gente é leigo, né? Uhum. Eu, paciente, a gente falando numa linguagem mais... E um dos motivos desse projeto era tentar facilitar a linguagem para que chegasse para o mais número de pessoas possíveis. E você lida com uma situação de lesões bucais. Sim. Que muita gente negligencia. Não sei se a gente pode falar de negligência. Desconhece também. Ou tem não gente que nem sabe importância. que tem câncer de boca. Ainda hoje, tem pessoas leigos, né? Que quando fala que tá com câncer de boca, fala, nossa, eu nem sabia que existia. Porque a mídia não divulga muito. Começa com lesões pequenas, né? O câncer de boca começa normalmente com uma lesão ou branca ou vermelha. Uma placa ou uma mancha. E daí ela começa a crescer e começa a fazer um nódulo, daí que é um crescimento, que pode se ver rugoso. Muitas lesões de câncer de boca estão associadas ao HPV, né? Então, como uma verruga. Normalmente, pessoas que fumam, bebem, né? Ingeram bebida alcoólica ou fumam, mas também existem os casos de pessoas que nunca fumaram e nunca beberam. Porque existe algumas lesões que a gente chama de lesões potencialmente malignas, que são umas doenças autoimunes, por exemplo, o líquen plano é uma delas. A pessoa tem uma ardência na boca, tem umas feridas na boca, fica nervoso, aparecem essas lesões, come alguma coisa mais cítrica, já aparecem lesões, e daí vai, às vezes, no dentista, o dentista não tem aquele olhar do estomatologista e acaba perdendo esse diagnóstico, não faz o diagnóstico. Não é uma ferida, é uma afta, acaba passando despercebido. E aí aquela lesão vai a uma inflamação crônica, associada a outros fatores que acaba, na lateral de língua, por exemplo, é bem comum um líquen plano acabar se transformando num câncer de língua. E aí esse paciente é o paciente que normalmente eu faço a biópsia, aí deu positivo, encaminho ele para médica de cabeça e pescoço operar. Aí a médica remove o tumor, se precisa fazer radioterapia ou quimioterapia, ali vai, e eu acompanho ele durante todas as fases. Sim. E depois, no final, quando ele está curado do câncer e já terminou tudo, eu faço a reabilitação. Então, se ele perdeu os dentes, eu faço uma prótese. Se ele perdeu o nariz, eu faço a prótese do nariz, que daí a gente acho que vai falar um pouquinho sobre essa especialidade que é muito menos conhecida do que ainda a estomatologia, entendeu? E você, uma pergunta, fica à vontade para responder, Sim, tá? pode falar. Você acha que hoje a odonto ainda, eles te encaminham esses pacientes, assim, porque eu sei que às vezes, por desconhecimento, acaba tentando manter esse paciente lá com ele, ou não dá a importância que deveria ser dada, mas o dentista, ele encaminha esse paciente para você? Ele tenta resolver sozinho, ou ele não olha com a devida atenção para as lesões? Tudo que você está falando acontece, tá? Então, alguns dentistas desconhecem e falam, isso aí não é nada.
e não encaminha. Mas aí o paciente hoje tem o Dr. Google, né? Que ele põe tudo Sim. no Google. Então eu tenho um paciente que chega pra mim e fala, ó, eu tô com essa lesão, eu mostrei pro meu dentista, ele disse que não era nada, mas eu tô com medo, porque eu pus no Google e apareceu um monte de câncer. E aí acaba indo por conta própria. Então, no meu prontuário eu pergunto, né, quem fez a indicação. A grande maioria, eu tenho uma porcentagem mesmo, 80% vem pelo Google pra mim. Não vem pelo dentista. E quando eu pergunto quem é o profissional, é um dentista que é meu colega, que eu sei quem é. Então, muitas vezes, eles não mandam mesmo. Às vezes não manda porque tem medo que a gente pegue o paciente para fazer outras coisas, né? Então, eu sempre falo pro paciente, quando ele vem encaminhado, eu nunca faço absolutamente nada. Eu falo, ó, eu não vou nem olhar teus dentes. Eu vou olhar só a lesão. E se você tiver qualquer coisa odontológica, quem vai tratar é o teu dentista. Claro que se eu vejo uma cárie ali, né, que eu aviso, eu aproveito. Não, eu não trato. Ah, não, eu devolvo pro dentista dele, que me encaminhou, e falo, ó, tem que tratar aquela cárie ali. Quando o paciente tem alguma doença que é, por exemplo, uma doença autoimune, com muitas lesões em gengiva, que tem que fazer restaurações, mais delicado, eu pergunto pro dentista se essas restaurações ele faz ou se ele quer que eu faça. E muitos dos pacientes que têm doença crônica acabam virando meus pacientes até por escolha do dentista. Não, é melhor você tratar, porque vai ter que ficar indo fazer consulta periódica, tem que avaliar, porque pacientes com doenças crônicas tem que ficar fazendo manutenção disso e às vezes eu tenho que repetir biópsia. As lesões vão mudando, né? Em 2, 3 anos as lesões vão mudando. E aí eu tenho que repetir biópsia para, se for transformar em câncer, pegar bem no comecinho. E a maioria desses casos, não sei se tem um percentual, mas todos tratados no início, você consegue resolver? Ah, os cânceres? Sim. O câncer, todos os cânceres tratados no início, até um grau 2, que é a fase mais, não é bem a primeira, é uma intermediária ali, 2, 3, normalmente eles têm uma cura. Até 90%, 95%. Fase inicial, quase 100% de cura com a cirurgia. Não precisa nem fazer radioterapia e nem quimioterapia. Mas o problema é que o câncer na fase inicial, ele não parece câncer ainda. E aí o paciente às vezes vai prorrogando, o dentista às vezes não vê, ou ele não vai no dentista, não vai no médico, às vezes ele não vai, o paciente não procura. E aí quando já tá aparecendo um câncer, nem precisa mais do estomatologista, né? Porque daí qualquer um olha e já se assusta com a lesão. Então eu falo assim, acontece de tudo. Tem dentista que não manda, tem dentista que não vê a lesão, tem paciente que vê mais que o dentista, né? E daí ele procura por conta própria. E tem aquele dentista que me manda. Eu tenho vários colegas e que me mandam sempre. Sim, apareceu qualquer lesão diferente, ele já me manda. Às vezes não é nada. Me manda foto, às vezes às vezes tem uma coisa diferente aqui. Se precisa avaliar, às vezes eu preciso avaliar. Porque às vezes eu trato coisas super simples, infecção viral, infecção fúngica, coisas, o paciente usa uma dentadura, tá com fungo. O dentista às vezes não sabe tratar. Daí, quando o paciente tá doendo, tira a dentadura, vê que tem lesão, não. Daí, eu tenho muitos colegas que me perguntam, o que eu faço? Eu sempre respondo que eu tenho que avaliar o paciente presencialmente, né? Sim. Mas antigamente, era o WhatsApp, logo que começou o WhatsApp, gente, todo mundo queria receitinha, né? O que eu faço aqui? Eu tô com mandava um vídeo. Ah, tô com um paciente com essa lesão aqui, o que eu faço? Então, assim, o estomatologista vive de consulta. Que também é uma outra coisa que na odontologia e no Brasil as pessoas me ligam lá e perguntam, eu queria fazer uma avaliação. Tô com uma ferida na boca. Eu cobro o valor da consulta. Sim. Eu fico 1 hora com o paciente e ainda tenho que fazer um retorno presencial para ver se melhorou, não melhorou, se eu vou ter que fazer biópsia ou não. Mas é só para olhar, né? Às vezes, hoje mesmo ligou uma, mas só para fazer avaliação, para falar o que é, tem que pagar a consulta? Sim, tem que pagar a consulta. Para entrar no meu consultório, eu tenho que cobrar, porque eu vou usar de todo o meu conhecimento, né? Exato. Para dar um diagnóstico. E às vezes eu não faço procedimento nenhum, eu só avalio o paciente e passo uma indicação. E isso já é o tratamento da lesão. Sim, e o paciente vai resolver. Então, hoje tem muitas doenças assim, síndrome da ardência bucal, que tem um monte de mulher e um monte de paciente que tem ardência na boca e já passou por 4, 5, 6, às vezes até 10 profissionais sem conseguir resolver. Isso é muito comum. É síndrome da ardência bucal. Que a gente imagina. Muito mais comum. Então, assim, doença autoimune, síndrome da ardência bucal, que eu atendo muito, boca seca, pessoa que não tem saliva. A síndrome da ardência, ela arde
Na cavidade, arde a cavidade normalmente a língua. São os lábios. Lábios ou língua, e arde o tempo inteiro. A pessoa acorda bem, durante o dia os problemas vão acumulando na cabeça. E tá frio também, você não se preocupa que tá ardendo o lábio, que tá frio, eu acho que é alguma coisa. Não, mas não é isso, é uma ardência de uma queimação. Como se tivesse posto uma pimenta dentro da boca. É mesmo? Só que daí ele vai no dentista e fala, não tenho nada. Olha, a boca não tem nada. A boca é limpa, não tem nada na boca. Aí o paciente fica quase louco, porque ele acorda bem e começa a arder. O dia todo. O dia todo. Eu tenho pessoas que chegam lá, assim, desesperados, porque tem ardência bucal há 2, 3 anos, por exemplo. E que já passou por um monte de profissional e eles falam assim, ninguém acredita que eu tenho essa ardência bucal. Acho que não é nada, minha família acha que eu tô louca. Querem me internar, porque arde mesmo. Isso é uma queixa bem comum no consultório. E ela tem um cunho completamente emocional. Então, a pessoa normalmente precisa de atendimento multiprofissional junto com o psiquiatra, muitas vezes. Tem que tomar algum ansiolítico, tem que tomar remédio para diminuir o limiar de dor. Então, não é uma coisa simples, que às vezes a pessoa ficou 5 anos com problema, chega lá e quer resolver numa sessão, né? E demora a perceber, mesmo que seja incômodo, tem muito paciente que demora, né? E tem paciente que até ir num profissional para tratar. Então, assim, quando tá com alguma coisa diferente na boca, a recomendação é ir procurar o seu dentista e se o dentista não for daquela área, encaminhar para o especialista. Assim como eu encaminho para o especialista, eles têm que encaminhar também. E eu trato aquela doença e devolvo para o profissional. Às vezes o paciente tem que ficar comigo por um tempão, mas não tratando os dentes, tratando a boca. Né? Porque eu falo que são 2 coisas, tem os dentes e tem a boca. Teoricamente é tudo junto, mas tem dentista que só olha dente, nunca olhou a boca do paciente. Sim. Tanto que às vezes a pessoa tem uma lesão lá na bochecha e eu falo assim, quando você foi no dentista? Eu fui faz 2 meses. Eu sei que aquela lesão já estava lá há 2 meses, porque o câncer não dá assim de uma hora para outra. E aí, essa semana foi uma com uma lesão no lábio enorme, um câncer de lábio, uma mulher enorme. A paciente falou assim, apareceu faz 1 mês, eu não tinha. É impossível uma lesão daquele tamanho estar em 1 mês. Não era. Com certeza, mais tempo. E com certeza, antes do câncer, já devia ter uma mancha ali, ou uma mancha branca. Porque o câncer não surge do nada. É um processo de cancerização. Né? A gente fala que é um campo de cancerização. Começa uma lesãozinha branca, daí a lesãozinha começa a ficar com áreas avermelhadas, com áreas de displasia, que a gente chama. Então começa uma inflamação, daí aquelas células começam a ter uma alteração do núcleo, alteração na forma, até que uma hora dá uma mitose atípica, e daí começa a acumular, daí esse é o câncer inicial. Aí quando não trata, então esse tratamento é o perfeito. Quando eu faço biópsia, que é da carcinoma in situ, que é esse carcinoma de boca bem no início, o paciente fica grato o resto da vida. Ele não sai mais, vira meu melhor amigo, porque eu diagnostiquei numa fase onde 100% de cura, só com a cirurgia, entendeu? E é uma cirurgia que não é mutilada, não é mutilante ainda. Remove um pedaço ali só com uma margem de segurança mais pequena. Dá um pontinho e resolveu. Não, é o médico que trata, com anestesia, com anestesia geral, no hospital. Normalmente na lateral de língua remove uma parte da língua, mas é uma cirurgia que não mutila. Como um tumor maior, mais invasivo na língua, tem que tirar praticamente metade da língua inteira, às vezes até a língua inteira, que é uma que chama glossectomia. Daí tem que esvaziar o pescoço quando já está mais profundo. Então, o câncer é assim, no começo é fácil de tratar, desde que seja um profissional, né? Tem que ir sempre num cirurgião, cabeça e pescoço, especialista. E com o olhar dentista muito não tira, né? lesão nenhuma maligna. Hoje em dia, quando o paciente vem com uma lesão, essa do lábio que veio com uma lesão que eu já vi que era um câncer, eu nem biópsia fiz. Já encaminhei direto para o cirurgião de cabeça e pescoço, com carta, porque daí eu não preciso fazer a biópsia, submeter o paciente a ponto ali nas células tumorais, se eu já sei que é um câncer. Sim. Então o protocolo é já remover inteiro direto com o cirurgião de cabeça e pescoço. Perfeito. Então não precisa ficar... Agora, se a gente tem dúvida, daí sim, então uma lesão mais plana na língua. Às vezes eu faço 2 áreas de biópsia. Daí às vezes vem displasia leve, que é o comecinho. O que eu vou fazer? Normalmente eu removo a lesão inteira, porque eu não vou deixar o paciente com uma lesão que eu sei que vai se transformar num câncer. Então isso é toda uma abordagem que é preventivo também. Então, na teoria, o que deveria? Todas as pessoas acima de 47 anos, 50 anos, deveriam fazer uma consulta com um estomatologista
para tentar ver se tem alguma lesão que suspeita. De prevenção. Assim como vai no ginecologista fazer o Papa Nicolau, que a mulher deve ir a cada 6 meses no ginecologista, o homem deveria ir no especialista para ver câncer de próstata preventivamente, na boca também deveria ter. Quando você... bom, a gente escutando, provavelmente alguém vai estar te assistindo Sim. agora. Aí a gente já começa a fazer esse autodiagnóstico, Sim. né? Para também não banalizar as lesões, fica muito comum, de repente você tem uma lesão, uma afta, alguma coisa assim, também não é toda afta que vai te procurar. Não. Qual que é um ponto que o paciente precisa ficar esperto e falar, eu vou, agora não... Então assim, qualquer lesão que pode ser uma ferida ou uma mancha branca ou uma mancha vermelha, que são as mais comuns, mas pode ser uma mancha escura também, que não desaparecer em 15 dias... 15 dias. O ideal é procurar um profissional. Porque, por exemplo, uma afta, ela às vezes demora até 15 dias, até um pouco mais. Tá. Então, tudo que estiver melhorando nesses 15 dias, possivelmente vai melhorar. E não é nada grave. Agora, uma coisa que você não tinha, uma lesão branca, uma placa branca apareceu na lateral da língua. Passou 15 dias e não desapareceu, ou tá piorando, ou às vezes estacionou, é bom procurar um profissional para ver o que é. Ou algum crescimento, uma verruga. Começa a crescer uma verruguinha. É bem comum, papiloma em língua eu faço um monte. Que é uma verruga na língua, em alguma área da língua. Então, viu algum crescimento nodular, que parece uma verruguinha, e que não vai desaparecer possivelmente. Não desaparecer em 15 dias, tem que procurar um profissional para avaliar e fazer um diagnóstico. Tá, então sempre assim, até 15 dias não precisa. E se nesses 15 dias está melhorando, ficou lá 20 dias e sarou, te mordeu a língua, é uma causa conhecida também, mordeu a língua, fez uma ferida, tá demorando 15 dias, daí ainda não, isso não é, você sabe que você mordeu a língua. Então quando você tem uma causa conhecida, queimou com café, fez uma ferida lá no céu da boca e não melhorou, tá piorando, mas em 15 dias você vê que já não tá mais doendo tanto, tá? Isso aí não é nada. Agora, alguma coisa que você não tinha e de repente do nada começou a aparecer, ou uma bola embaixo da língua que começou a crescer, ou está com dificuldade de deglutir, né? Dificuldade de engolir. Na hora que eu vou engolir, dói. Ou a voz começar a ficar rouca. Isso também já é câncer para a região posterior de orofaringe. Tem que ficar também ligado. Tem que ficar ligado. Quando demora muito, né? Agora já entrando mais na parte que eu me encantei com o teu trabalho quando eu vi. Sim. Tem muita gente que demora para ver. E quando vai ver, tá num estágio que quase que é irreversível ou que ela se torna uma cirurgia mais complexa, né? E hoje, quando isso acontece, você encaminha para o cabeça e pescoço, que faz grandes cirurgias. A gente trouxe aqui o Sérgio Gonçalves. Sim. Né? Ele veio aqui e mostrou uns casos absurdos que a gente vê aqui. Nem acredita, né? Que nem acredita que ele foi capaz de reconstruir aquilo. E ele, num termo mais técnico, ele roda o retalho e o paciente quase que perde a parte da face. Perde mesmo, fica mutilado. A gente chama esses pacientes de mutilados faciais. Mutilados faciais. E perde nariz, e perde parte do olho, perde orelha. Sim. E você vem com uma... O que eu posso chamar? Que é uma arte. É um dispositivo, né? Como se fosse uma peça artística. Você constrói, você confecciona com as próprias mãos exatamente o olho do paciente, o nariz. Como que é isso? Isso você trouxe dos Estados Unidos? Como que é isso? Isso é uma especialidade também da odontologia, que chama especialista em prótese bucomaxilofacial. Então tem a cirurgia bucomaxilofacial e tem a prótese bucomaxilofacial. Então a prótese bucomaxilofacial, o que é? É uma prótese. Então, é um produto aloplástico, né? Uma coisa que vai substituir o órgão perdido. E aí pode ser de vários materiais. Para as áreas de nariz e pele, né? Nariz, orelha ou essa parte da maxila, a gente usa o silicone, que é um material que é um silicone grau médico que chama. Ele é um silicone que tem uma
uma dureza parecida com a pele, você escolhe se quer mais macio ou mais duro, você tem vários tipos, e que você consegue fazer um molde, né, baseado numa escultura, que a gente faz com as mãos, mas com a ajuda da tecnologia hoje. Já fiz muito sozinha, desde o começo, do zero, reconstruindo o nariz. O paciente trazia uma foto para mim e falava, ó, esse era o meu nariz antes. E aí eu fazia uma escultura, mais ou menos, né? Baseado no que dava também, porque às vezes o paciente tem um buraco enorme no nariz, é fácil. Eu posso fazer o nariz que eu quero. Fácil. Não, é fácil porque eu tenho espaço, né? O espaço para reconstruir. Tá. Mas se o paciente fez uma cirurgia com um retalho, que nem você falou, rodou um retalho, então para tentar reconstruir e não conseguiu reconstruir anatomicamente o nariz, então eu tenho que fazer em cima daquilo. E muitas pessoas também perdem o nariz por uso de droga crônica, cocaína. É até legal a gente estar falando aqui, porque ninguém sabe que uso crônico perde o nariz. Nariz e céu da boca. Não é que ele perde necrosa. Por dentro, você perde o nariz, a estrutura. Ele necrosa, né? Quando cheira a cocaína ela faz uma vasoconstrição. Tem vários produtos químicos que queima ali. Então, eles vai queimando o osso dentro, começa queimando a cartilagem do septo, corrói mesmo. Então, corrói a cartilagem, aí o paciente começa a ter uma necrose também do osso do céu da boca, porque tá tudo comunicado. O nosso nariz aqui, o septo, acaba no céu da boca, ali que é no palato. Então, é como se fosse um T, assim, invertido. Tá. Então, necrosa aqui, daí começa a necrosar o palato. Então, a pessoa só fica aberto, como se fosse uma pessoa que nasceu sem o céu da boca. Fissurados, igual. Fica aberto, e daí depende do grau de necrose. Quanto mais usa a droga, maior a necrose. Então, tem pessoas que perdem o palato duro inteiro. Fica só com os dentes, às vezes perde até os dentes. E perde o nariz, e daí o que acontece? Não perde a ponta do nariz, mas perde a parte interna. E quando fica sem a estrutura interna do septo, o nariz entra para dentro. Então, eles têm uma nariz que fica fundo aqui. Mole e fundo. Muitos entra tudo para dentro, e daí necrosa toda a parte interna. E aí perde o nariz mesmo. Às vezes fica com uma abertura aqui, dependendo de como a necrose vai indo. E às vezes necrose o tecido também da pele. Então, eu tenho vários pacientes que eu faço prótese de nariz e palato, as plaquinhas obturadoras para usuários de droga, né? Uso de cocaína crônico. Tenho muita gente. E todos me falam assim, nossa, se eu soubesse que eu ia perder o nariz, eu não tinha usado a droga. Claro que tem um monte de outras questões, né? Mas o que falta também é um pouco de educação em dizer que cocaína faz necrose e perde o nariz. Se mostrar um monte de gente sem nariz e sem palato, lá no começo, quando eles começam a usar droga, provavelmente eles vão pensar duas vezes, né? Assim como... Isso não é divulgado, né? Não é divulgado. E ninguém nem sabe, muitos médicos que atendem esse pessoal nem sabe que tem a prótese também. Então, eu tenho paciente que ficou 2, 3 anos sem a plaquinha do palato. Tem paciente que fica com curativo no nariz anos até fazer a prótese, até saber que tem a prótese. Então, também há uma falta de divulgação, né? A mídia mesmo deveria divulgar mais isso, uma especialidade né? pouco difundida, eu acho. É uma especialidade que tem poucos no Brasil. Acho que não tem 70 especialistas no Brasil inteiro. Pouquíssimo. Tem muito mais em São Paulo, tem regiões do Brasil que não tem. A gente montou aqui o serviço no Paraná de prótese, em 2019, que é o primeiro serviço exclusivamente de prótese no SUS. Então, não tem outro lugar do Brasil que tenha um serviço próprio que não esteja vinculado a uma universidade, por exemplo. A gente está dentro do hospital de reabilitação, onde a gente atende, o hospital é próprio para reabilitar pessoas com perda de braço, membros. A gente está atendendo lá pessoas mutiladas faciais de qualquer origem, ou por arma de fogo, ou que também tem muito, trauma, ou câncer, ou uso de droga. Qualquer origem que tenha uma mutilação no Paraná, a gente consegue atender o paciente pelo SUS. Então, faz 6 anos já que a gente já entregamos mais de 150 próteses. De olho, orelha, nariz. E você usa... É assustador quando você vê... Sim. A gente vai divulgar tuas redes sociais, as redes sociais da doutora Roberta. Tem um monte de vídeo lá, né? Você tá com o olho na mão ali. Sim, o meu marido odeia. Ele fala assim, como é que você põe? Por que você não faz outra? Porque mistura, né? Não tem como. Porque com a tua vida pessoal, na verdade, assim, eu sou isso. Eu sou mãe... Sou esposa, faço o dia inteiro, eu vivo a odontologia dessa questão. Eu sou amiga de um monte de paciente, eles me ligam, mandam mensagem. Querem saber de você. Eles rezam por mim, porque acabo que eu entrego... Por exemplo, a pessoa perdeu um olho. Ontem eu entreguei um olho para um menininho de 3 aninhos, que nasceu sem os 2 olhos.
Um, ele é totalmente cego, não tem nada. E o outro tem um pequeno globo ocular lá, bem pequenininho, que ele não enxerga, mas ele identifica o claro do escuro. Então, ele sabe se põe uma luz, ele reage. Ele tem, então, ele fez uma prótese, uma lentezinha de olho, que não foi eu que fiz. E o outro tinha que ser transparente. Não podia ser com o desenho do olho, porque ele precisa da transparência para identificar se tá noite ou dia, claro ou escuro. Então, eu entreguei ontem para ele essa prótesezinha. Então, 3 aninhos, né? Essa é uma coisa que daí a mãe me abraça, porque fazia desde que ele tinha 1 ano, que ele tinha ido para São Paulo fazer essa prótese. Ninguém nunca não tinha conseguido fazer ainda. E fez pelo SUS aqui. Essa daí não conseguiu fazer pelo SUS ainda, porque ela é de Curitiba, daí tem um trâmite lá que ela de Curitiba eu não tô conseguindo atender ainda. Ela fez a prótese pelo SUS, a outra, o olho dela sim, não comigo, em outro serviço, mas a transparente eu não consegui fazer pelo SUS. Daí eu fiz particular, mas eu cobrei bem pouquinho. Super baixo. Porque eu queria entregar. Né? Aí a paciente foi embora ontem, até falou: ai, doutora, você não existe. Porque ela não tinha dinheiro para me pagar. Ia pagar falou, como? Eu posso pagar R$200 por semana. Eu falei: pode pagar como você quiser. Bem. Daí ela até começou a chorar lá e falou: ai, doutora, mas como que você faz isso? Eu sei que você atende um monte de paciente. Mas eu falei: não, porque teu filho imagina, você sem os 2 olhos, né? E ela tem 3 filhos também, é o caçula. Então, já imagina o grau de dificuldade que é a minha vida. Imagine ela com um filho com uma deficiência dessa. E às vezes a gente reclama de coisas tão menores, então, né? assim, eu não tem como eu não me envolver. Então, os pacientes, para mim, é muito natural a pessoa chegar para mim sem o nariz, sem uma orelha. Às vezes, eles chegam sem metade do rosto. Sim, eu já vi esses casos. Então, e aí o paciente já não tem... Eu falo que eu sou a última opção, assim, para eles. Porque já foi pro cirurgião plástico, que já falou que não dá para fazer. Já foi para outros profissionais que não tem o que fazer. Daí, o que eles fazem? Eles vivem em casa escondidos. Eles vivem dentro de casa, eles não saem. Tanto que quando eu instalo uma prótese, por exemplo, nariz, para as velhinhas lá, tem várias mulherzinhas da roça que teve câncer de pele e acabou perdendo o nariz. Quando eu coloco, a primeira coisa que elas falam: ai, agora eu vou poder ir no mercado sozinha. Vou poder ir na igreja, vou poder ir no baile. Então, a prótese, ela tem um resultado que não é só ter o nariz. Ela traz autonomia para o paciente, traz qualidade de vida, reinserção social, identidade, né? Porque a maioria que perde o nariz não se olha no espelho. Tem vários. Depois da cirurgia que perdeu o nariz, a pessoa não se olha mais no espelho. Porque se olhar sem o nariz é uma coisa muito chocante. Meu Deus. E aí, quando põe a prótese, eles se olham no espelho, daí é aquela alegria de novo, né? Eles se identificam novamente. Você faz... a gente fala que você é uma artista porque você escolhe as cores exatas e uma pigmentação exatamente como é a pele do paciente. Como que se chega nessa coloração? Como que é isso? Então, o silicone é transparente. Daí as cores a gente usa pigmentos primários. Normalmente é as cores primárias e você vai misturando até você chegar nos tons. Você vai provando ali no paciente até chegar. E é só experiência. Já fiz muita prótese errada, já errei muito na cor. Daí eu fui fazer um curso de pintura de tinta a óleo, de quadro mesmo. Pintei uns 5 quadros só na minha vida para aprender a misturar a cor. E eu falo assim, eu tenho um monte de colega que sempre faz essa pergunta: como é que você consegue chegar bem no tom, né? Na verdade é treino, tudo é treino. Então, eu falo, às vezes a gente fala assim: como já quer acertar na primeira, né? Não acerta na primeira. Às vezes você fica tentando. Eu já fiz, faz 15 anos que eu faço prótese. Então, hoje eu acerto bem a cor, mas eu já errei muito. Então, tudo é treino, como tudo na vida, né? E dos olhos também. Então, dos olhos, eu comecei a fazer prótese de olho depois, porque eu não sabia fazer. Aprendi a fazer, mas não me sentia segura para fazer prótese de ocular. É o famoso olho de vidro? É, o famoso olho de vidro. Sempre tive uma agonia com o olho, eu nunca imaginei que eu ia fazer olho. Sempre tive muita agonia com o olho. Assim, eu uso lente de contato, morria de medo de pegar uma bactéria. Então, sempre tive muita aflição com o olho. Mas quando eu comecei a fazer a prótese e eu comecei a pintar e ver que eu gostava, que eu acertava e que eu conseguia fazer, aí e no SUS eu já fiz várias, né? Eu atendo junto com a doutora Camila. Eu e ela atendemos lá, nós duas juntas. E a prótese do olho é assim, tem dias que você tá inspirado. Eu peço sempre inspiração pro Van Gogh. Você vai, Van Gogh, me ajude aqui a acertar essa cor. Porque tem cor que parece tipo castanho, que a gente acha que é fácil, não existe 2 olhos castanhos iguais.
E não existe. Então, às vezes, pinta, você tem que ir olhando. E daí vai de você conhecer o pigmento que você tem ali, da cor, junto com o líquido e pintando. Então, pra mim, o maior desafio... Hoje eu acho muito mais difícil fazer prótese de olho, por exemplo, do que de pele. Porque a pele eu já faço há muito mais tempo, então eu já tô mais familiarizada. Eu já acerto mais. Mas de olho, às vezes, tem dias que você não acerta a cor. Olho claro, olho azul, por exemplo, olho verde. E você vai tentando, errei, daí você descarta. Você vai, na verdade, você vai misturando a cor, e daí eu pinto na unha, assim, ou pinto numa superfíciezinha branca. E daí eu vou do lado do olho, em vários ambientes, claro, luz natural, tal, pra ver se eu acertei. Aí se eu tiver acertado o tom principal, aí, porque a prótese de olho a gente pinta numa plaquinha transparente, que chama... calota. É vidro mesmo? Não é vidro, é acrílico. É tipo um acrílico. Tá. Só que a gente pinta no inverso. Então, por exemplo, não é uma coisa, um molho que tá pronto que eu tô pintando. Não, é o inverso. Então, você tem que fazer de trás pra frente. Então, é bem difícil. Então, você tem que ir pondo camada por camada, bem fininho, quase transparente. E daí, no montante final, que vai acrescentando as camadas de tinta, é que fica a cor principal, que fica a cor. Então, se você errar, você tem duas opções. Ou você descarta, tira... ou limpa tudo e sai e faz o ovo, ou você guarda aquele para uma outra pessoa que pode chegar e você já ter uma. Então eu tenho hoje lá umas 50, sei lá, tenho várias prótesezinhas já pintadas, só a cor do olho, só a íris, né? Eu tenho várias pintadas. Aí às vezes dá sorte, chega um paciente e fala, deixa eu ver se não tem alguma aqui que seja igual a tua. E daí se eu colocar e se for igual, eu não pinto outra, daí eu já pego aquela, né? Quanto tempo você leva para fazer uma prótese? Uns 45 minutos você pinta. Porque você vai pintando e ele seca. Mas às vezes em 15... escolher a cor. É, que não é escolher a cor, é acertar a cor, né? Porque as cores que a gente usa, por exemplo, olho verde. Olho verde não é uma cor verde que a gente usa. É preto com amarelo. Entendeu? Daí você vai pondo mais amarelo ou mais preto. E vai chegando na cor verde. Que você vai fazendo... isso. Você tem que estudar a cor. Então, o disco de Newton, que é a mistura das cores primárias com cores complementares, a gente sabe de cor. E aí eu faço esse disco de Newton com os meus pigmentos e eu já sei se eu quero essa cor, eu tenho que misturar essa com essa. Então, eu uso muito. Por exemplo, marrom, a gente usa vermelho com verde. Vermelho com verde vai dar marrom. Não é o marrom que a gente usa pronto, entendeu? Então, você tem que ir usando as cores. Então, é difícil. É assim, tem que gostar muito. Tem que ter muita paciência. Não dá dinheiro. Prótese de olho não dá nada de dinheiro. As pessoas... há uma desvalorização também na nossa área, né? Então, por exemplo, paga-se para fazer uma lente de contato de um dente da frente, 5 mil. E daí você fala que é 5 mil um olho, nossa, que caro. Meu Deus, é o olho. Então, há uma desvalorização. Porque existe prótese de estoque. Que são pessoas que já têm várias próteses de olho, que vai provando até ver qual fica melhor. E daí, às vezes, a cor pode até ser que a cor seja personalizada, pintado para aquele caso específico, mas já tem o formato do olho. E daí, então, a gente fala que são as próteses de gaveta, né? Abre a gaveta, vai provando, acertou. Essas são mais baratas. Mas as que a gente faz é com moldagem. Eu moldo a cavidade do paciente. É customizada. É customizada. A gente chama de prótese individualizada. E ela é feita sob medida. Então, se ele tem o olho pequenininho ali, porque furou, por exemplo, o olho num trauma, que ele murchou e ficou ali dentro, a prótese é uma lente escleral que vem por cima. E daí quando mexe junto. Acompanha o movimento. Ela acompanha. Se ele fez uma cirurgia, teve um câncer, ele teve que fazer uma enucleação e tirou todo o olho, não tem nada. Então a gente faz uma prótese lá dentro que preenche todo aquele espaço. É uma prótese ocular. E se ele tem músculo preservado e a prótese está encostada, ele mexe junto. Então assim, quando você entrega a prótese, fica legal, que você nem percebe... É maravilhoso, mas é um processo. Então, eu falo que tudo com prótese é um processo de reabilitação. E tem uma frasezinha que eu uso muito. A tua reabilitação vai começar com a entrega da prótese. Porque o paciente acha que você entregou a prótese e acabou. Na verdade, não. Quando eu entrego a prótese é que começa a reabilitação. Então, do olho, por exemplo, tem que fazer, às vezes, fisioterapia, tem que fazer exercício. É um processo de adaptação. É um processo de adaptação.
Daí ele tem que voltar para fazer esses acompanhamentos. Por isso é a importância de ser um profissional que esteja bem habilitado, que tenha acesso aos oftalmologistas, que tenha acesso a um cirurgião plástico. Porque a gente não pode abrir uma portinha lá no consultório e não vai conseguir cliente. Você tem que estar inserido numa equipe multi-interprofissional. Então, não só com câncer, mas principalmente com pacientes oncológicos, você tem que estar inserido nessa equipe. Porque se você não tiver, o primeiro que o médico não vai te mandar. Sim. Segundo que ele precisa que eu mande e ele me mande, né? Então é uma troca. E eu preciso que o médico, quando remove o olho, por exemplo, já me mande para eu já fazer uma prótesezinha adaptativa. Para ele já ir usando, para ir adaptando e conformando aquela cavidade. Se ele não tem o profissional, no caso eu, para fazer... e não manda, o paciente faz a cirurgia e fica sem nada. Daí, quando ele vai mandar, já não vai ser a mesma coisa. Então, assim, estar inserido nessa equipe, conhecer. Então, a divulgação desse teu podcast é maravilhoso. Para mim, é ótimo. Porque os oftalmologistas em Curitiba, muitos ainda mandam para São Paulo para fazer. E a gente tem esse serviço aqui então, perto. E tem aqui. E tem pelo SUS e tem particular. Né? No SUS demora um pouco mais, porque a demanda é enorme. A gente tem muita gente do Paraná inteiro, que era uma demanda que já estava reprimida, nunca teve. Tinha gente esperando há anos para fazer. Tinha que judicializar, tinha que entrar no Ministério Público. Hoje não, é só ir na Unidade Básica de Saúde e pedir um encaminhamento. A gente atende Paraná, região metropolitana, interior do Paraná. Sendo residente do Paraná, é possível ser atendido pela gente lá no Hospital de Reabilitação. Deixa eu só perguntar, e acho que vai gerar essa dúvida para quem... A gente já conversou sobre Sim. isso, mas para quem tá vendo, provavelmente deve ficar essa dúvida. A gente falou da reconstrução do nariz, por exemplo. Uhum. Pode ter do olho, que fica perfeito. E eu convido de novo a acessar as redes sociais da doutora Roberta, e a gente vai deixar aqui na descrição, para ver do que a gente tá falando. Em algum momento você vai voltar aqui para mostrar, pra gente mostrar junto. Eu devia ter trazido, né? Pra gente mostrar devia ter junto. trazido, porque eu tenho uma caixinha cheia de prótese. Uhum. Mas não vai faltar oportunidade, Não. a gente já tem um encontro marcado de novo aqui. Como que encaixa? Então, as próteses, elas têm dois tipos. Existe a prótese adesiva. Então, por exemplo, perdeu a orelha. Atendi um senhor agora que tá com câncer na orelha e vai fazer uma cirurgia. A médica mandou, olha que é o ideal, né? Mandou pra mim, a cabeça, pescoço, pra saber para eu moldar, ou para eu escanear, ou para eu ter as imagens já antes da cirurgia. E perguntando que se ficasse só um pedacinho de orelha, se era viável deixar para fazer a prótese ou se era melhor amputar a orelha inteira. Então, essa comunicação é perfeita, que é uma avaliação pré. Então, esse paciente provavelmente vai perder a orelha inteira. Então, vai amputar e vai ficar com o canal auditivo ainda, porque o câncer não tá lá, é de pele só. Tá. Então, quando ele voltar para mim, ele tá plano aqui. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou moldar ou vou escanear. Normalmente, a orelha, eu espelho a outra orelha por imagem. Não faz uma tomografia, eu pego essa orelha dele, ponho do outro lado, encaixo ali no lugar e imprimo. Então, eu já tenho a escultura. Né? Então, já me facilita a orelha, porque tem outra, né? Então, eu faço uma escultura, faço a prótese e ele vai passar uma cola. E essa prótese tem uma base que vai colar aqui na região. Mas por quanto tempo ela fica? Normalmente todo dia tem que tirar. E não é uma vida fácil para quem usa prótese. Tem que tirar a prótese, limpar a pele. Passa cola de novo? Passa cola no dia seguinte, dorme mesmo? sem, toma banho, né? Sem a prótese e coloca de volta. Tem paciente que fica 2, 3 dias. Né? Não vou mentir para vocês que dependendo da cola fica. Daí eles tomam banho com uma touca, assim, para não molhar e não desgrudar, para não ter que colar no dia seguinte. Mas é vida normal? Assim, vida normal. Cola. Vai correr. Tá suando. Quando vai correr, normalmente eu tenho paciente que faz corrida, que anda de bicicleta, usa prótese normal. Às vezes sua, dá uma descolada, com medo de perder, às vezes usa faixa, sabe aquelas faixas? Usa uma faixa assim pra segurar, pra não ter risco de cair. Os que andam de bicicleta sempre usa uma faixa. Então assim, não é uma vida normal, mas pra quem não tem, colar todos os dias já faz parte. Sim. É como eu uso lente de contato. Todo dia eu tenho que tirar, não posso dormir com a lente. Se eu quero dar uma cochiladinha, eu tenho que ir lá e tirar a lente. Às vezes seca a lente. É uma rotina que eu já tô desde os meus 13 anos habituada. Então a prótese acaba se habituando. Nariz, a mesma coisa. Cola, passa cola, limpa a pele, vem e encaixa o nariz. E ele cola ali, fica o dia inteiro. Normalmente fica o dia inteiro. De noite tira para dormir sem a prótese. Para não dormir com a prótese. Senão na hora de dormir pode se mexer, descola e perde. Já aconteceu de cachorro pegar e comer. Histórias loucas. É verdade. Não é verdade. Eu tenho um paciente meu de Vitória que eu fiz uma prótese de M-face. Enorme. Ele
Ele guardou lá, ele teve um problema lá também, porque esses pacientes, eles sofrem muito. Tem um buraco, chama mosca. Eu falo que eles não podem, quem não usa prótese tem que usar curativo. Tem pessoas que andam por aí sem a prótese, por exemplo, de nariz ou aqui uma cavidade, e não usa o curativo, não usa máscara às vezes. Fica só uma gazezinha. Daí tá em casa dormindo sem proteção, entra uma mosca e pousa lá dentro e dá míase, que é a larvinha da mosca. Tipo Berne. Eu tenho vários pacientes com histórias de que perdeu, que a gente fala que buraco aberto chama mosca mesmo. Deixa uma carne em cima ali da pia, daqui a pouco já tem uma mosca. Então não pode dormir sem o curativo. Então a prótese tem mais essa função, que é proteger cavidades abertas. Não é só estético? Não é só estético, é funcional também. Então, pessoas, às vezes, têm um buraco aqui no rosto. Como que vai fazer o curativo, né? Difícil a vida. Então, a gente faz uma prótese, às vezes, nem é tão estética a função, mas é mais para fechar o buraco. Porque dá mau cheiro, entra bactéria, comunica. Então, fora a parte social, que eu não tô nem discutindo aqui, né? Que ninguém quer conversar com alguém cara a cara com um buraco aqui no meio do rosto. Então, esse paciente em particular, ele teve uma infecção por mosca, ele deu uma cochiladinha depois do banho. Esqueci, não pôs a prótese, deu uma cochilada, veio uma mosca e posou. E ele não viu que posou a mosca foi embora. Mas não era que ele vivia em condições salubres? Não, ele não vivia em condições. Normal. Veio uma mosca normal, que tá na praia ali, veio uma mosca e posou ali. E ela soltou a larva. Passaram alguns dias, ele viu que estava doendo, começou a doer, foi pro hospital internado, então ele ficou sem usar a prótese. E deixou numa caixinha. O que aconteceu? Quando ele voltou do hospital, o cachorro tinha pego a caixinha e detonado a prótese dele. Tive que fazer outra prótese, comeu inteira. Então, e não é só esse paciente. Eu tenho vários. Tenho paciente de prótese de nariz que dormiu com o nariz e daí caiu de noite e o cachorro pegou e comeu. Tem um paciente de orelha que o sobrinho dele foi fazer uma trilha, sentou aqui, e era com implante, que é a outra opção que eu vou falar pra você, que é do implante, que é legal, que daí entra a questão das empresas de vocês aqui. Sim. Então, esse menininho tava aqui no paciente, fazendo uma trilha no ano novo, pegou a orelha, tirou e jogou fora. Daí acabou a trilha, ele foi olhar e viu que tava sem a prótese. Aí ele me ligou e falou, doutor, eu pensei que ele tava me ligando pra desejar ano novo, né? Ele falou, você não vai acreditar, meu sobrinho tirou minha orelha, jogou na trilha, eu não achei mais, tô sem prótese. Tive que fazer outra. Então, assim, Meu Deus, eu não podia estar rindo disso. Não, você pode, eu também dou risada, porque é cômico, mas ao mesmo tempo é desesperador, né? Porque a pessoa às vezes só tem uma prótese. Sim. E daí fica sem. Não tem o que fazer. Tudo bem que eu tinha um molde, já me facilitou. Mas tem caso que não dá pra fazer a mesma. Vocês têm que começar tudo de novo. Então, não é um processo fácil. A prótese adesiva, ela tem a vantagem que o paciente chega e já pode fazer. Não depende de cirurgia, não depende de nada. Mas tem a desvantagem que você tem que ficar colando todo dia. E daí a adaptação não fica tão... Às vezes você não consegue disfarçar tanto. Porque tem que ter uma extensão para fazer a colagem. E a segunda opção são os implantes. Então, são implantes extra-orais, que a gente chama. Sim. Então, na orelha, aqui na região do osso do mastoide, pessoas que nascem sem orelha, por exemplo. Tem bastante gente que tem uma má formação e não tem orelha. Aí dá para colocar 2 implantes e essa prótese tem 2 magnetos ou 2 clipezinhos que encaixa. Daí não precisa passar cola. Então, no nariz ela vem com um ímã. Daí ela tem um ímã na parte interna e tem um ímã aqui na pele. Daí ela vem e coloca, ela já vai pro lugar certo. Esse aí eu falo que é a Ferrari das próteses. Ela tem um pouco você mais consegue fazer ela melhor, menor. A resistência é a mesma, mas você dá uma segurança pro paciente. Porque você não tem que colar, você não precisa colar no lugar certo. Porque, por exemplo, o nariz, se a pessoa colar um pouquinho torto, ele tá torto. A orelha é difícil de colar bem no lugar certo, né? Porque você não enxerga aqui. Você tem que ir no espelho ou ter alguém para te ajudar a colar. Então, a prótese adesiva, eu falo que quando o paciente não pode fazer implante, ou porque fez radioterapia, ou porque não tem condições financeiras, ou porque não tem osso, e daí ele faz adesiva. Mas quando ele pode, eu sempre faço primeiro uma adesiva para ele sentir a dificuldade, depois eu faço os implantes quando é possível. E poucas empresas ainda produzem ou fabricam esses dispositivos. Então, os implantes são os mesmos da boca, só que são implantes curtinhos, aqueles bem curtinhos, os menores que tem. E aí os componentes, não tem aí no Brasil componentes próprios para implante na pele, né? Então acaba que a gente tem que usar os implantes
intraorais. E daí tem por exemplo, a gengiva, quando você vai usar os componentes, tem um limite de altura, porque você não vai usar um tão comprido. Eles nem fabricam acima de 3 milímetros, por exemplo, 4 milímetros, não tem. Só que aqui na pele você precisa de um componente mais longo, porque tem a pele, tem a gordura. Então a gente tem uma dificuldade no Brasil nos componentes para fazer adaptação, e não tem com os magnetos. Às vezes a maioria das minhas próteses eu acabo tendo que fazer material para mandar fundir. Então eu faço eles, como faz a prótese metalo-cerâmica, que tem que fundir o componente do implante, eu pego os mesmos componentes e faço em Duralay vermelho, faço em resina acrílica, confecciono o desenho que eu quero e mando pro protético fazer uma fundição. Então dá muito mais trabalho. Então é um trabalho que não é muito fácil de fazer, é difícil, você tem que dançar conforme a música ali, né? Não é você tem que ser muito criativo, porque não tem um padrão como tem no protocolo, você sabe exatamente como fazer. Quando é em face, não, você tem que inventar, você tem que desenhar o componente de acordo com a tua necessidade. E os implantes do nariz, por exemplo, às vezes o paciente não tem osso. Você tem que fazer o implante aqui daí, né? Na base. Então, às vezes o paciente não tem osso. Mesmo que ele queira fazer, às vezes ele tem dinheiro, mas não tem osso. E nos casos de cocaína, nenhum tem osso. Então, de cocaína é tudo adesivo. Todas as próteses são adesivas. É duro, né? Então, assim, eu falo que... Eu falo com uma naturalidade, né? Eu mostro. Mas quem não tá habituado com essa mutilação, se assusta um pouco. E as pessoas nem sabem que existe... Nem sabem que existe. Esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, esse tipo de arte que você entrega, né? Sim. E até a gente tem 2 gigantes aqui, fabricantes, que a gente pode até... Max Fix, a Neoortho, que tá aqui conosco... E de repente pode olhar para isso de alguma forma, que a gente possa conversar sobre isso e tornar mais acessível para a maior parte da população, né? Nossa, é um sonho. Se tiver uma empresa que pense nessa população, que não é muito, não tem uma demanda como tem para desdentado, mas existe a demanda. E tem muita gente que precisa fazer. Então, se tiver um produto que já facilita a conexão entre a prótese e o implante, vai facilitar muito. É uma linha de pesquisa, uma linha de desenvolvimento, uma linha de produção que hoje em dia ainda é escasso, mas com a sobrevida aumentada desses pacientes oncológicos e que eles vão querer reabilitar. Hoje em dia é inadmissível. Assim como ninguém quer sair de uma cirurgia sem um dente central, sempre você vai fazer um provisório, ninguém quer sair sem uma orelha e sem um nariz, ou sem um olho. Então eu falo assim, não tem como ficar sem a prótese, tem que fazer. Então tem que ter mais profissional para fazer, senão a gente não dá conta. Tem que ter mais materiais específicos para isso. Então o mercado vai ter que começar a se voltar para esse nicho que são os pacientes sobreviventes do câncer, né? Porque a demanda tá aí, né? A demanda tá aí, só vai aumentar. Então assim, as terapias, né, as terapias oncológicas, elas vieram para fazer o paciente sobreviver mais. Hoje em dia, sim, muitos pacientes são sobreviventes e sobrevivem com qualidade de vida. Então eles estão tudo bem, daí não tem um nariz só, né? Imagine. Impacta diretamente. E impacta na qualidade de vida, no trabalho, em tudo, no relacionamento, na profissão. Ele precisa ser inserido novamente depois da cura do câncer. Sim. E muitos não eram. Hoje, aqui no Paraná, eles são. A grande maioria dos pacientes que tem câncer ou que tem uma mutilação, eles vão para nós lá no hospital. O fluxo está bem estabelecido já. Mas lá no Brasil, lá para cima, por exemplo, não tem acesso. Então, para quem está assistindo, primeiro vai para a unidade de saúde. Isso. Pede um encaminhamento pro reabilitação aqui em Curitiba? Isso, a pessoa pode pedir pro médico encaminhar para a unidade de saúde ou pro dentista, ou se não tiver o profissional, ele mesmo pode ir lá. E aí na unidade básica de saúde, eles fazem um pedido da demanda para a secretaria. Quem faz o agendamento é a CESA, que é a Secretaria de Saúde. E daí as vagas abrem lá. A gente atende uma vez por semana. São 2 pacientes novos por dia. Então, no total, no mês, são 8 pacientes novos. É bastante. Bastante. E depois que ele entrou, a gente põe no fluxo de atendimento e aí os agendamentos são internos. Só essa primeira que tem que ser via unidade básica de saúde. Porque o nosso hospital é terciário. E o hospital terciário do SUS não aceita entrada direta. Tem que ser sempre via agendamento. Tá.
É centro de reabilitação? É o Hospital de Reabilitação ou Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina, que fica do lado do Terminal do Cabral. Perfeito. É um hospital voltado para reabilitação do paciente com deficiência física. E aí, aí que entra o mutilado facial, que eu estou lutando para o reconhecimento. Sou voluntária de uma organização que chama Associação Brasileira de Câncer de Boca e Garganta, que é a CBG Brasil. Faz 10 anos já que eu sou voluntária lá. E a gente está lutando para o reconhecimento desses mutilados faciais como deficiente físico. O do olho já tem a lei do monocular, né? Quem não tem um olho já é considerado deficiente físico. Mas quem não tem orelha e nariz, ainda não. Então, ele amputou um dedinho, ele é deficiente físico. Mas se ele amputar o nariz, ele é. Na teoria, ele é. Mas ele ainda não é reconhecido. Entendi. Então, a gente fez um pedido no Ministério da Saúde, que já foi acatado. E agora a gente está num processo um pouco mais avançado já, para que todos os mutilados faciais, por qualquer origem, ele vai ser reconhecido como deficiente físico. E daí, o deficiente físico tem que ser reabilitado. Não só por ser oncológico, mas por ser deficiente físico. Porque muitos dos pacientes não têm mais câncer. Tipo, perdeu a orelha, tratou, tá curado. Ele não é mais oncológico, né? Ele continua sendo oncológico porque ele tem o histórico do câncer. Mas ele não é mais atendido lá no hospital oncológico. Ele tem que ser atendido aonde? Daí no hospital de reabilitação para fazer a prótese. Então, a jogada da gente fazer no hospital de paciente deficiente é poder acolher todo mundo. Porque o hospital oncológico normalmente não tem essa especialidade de reabilitação. Ele não faz prótese no hospital oncológico, ele trata. O foco é tratar o câncer. Depois, no outro hospital, é reabilitar. Que baita bastante conversa. Coisa, né? Tem bastante baita coisa. Conversa, que baita utilidade pública para muita gente que às vezes não sabe que tem, que tem esse recurso, que inclusive coberto pelo SUS, Sim, a maioria dos sim. tratamentos. A gente vai deixar aqui, Gesiel, depois a gente coloca a descrição, não só do hospital de reabilitação. Coloca o nome do hospital, tudo certinho, né? E aqui foi uma aula. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você pela oportunidade. O tempo passou rápido, voou. né? E eu não gosto de falar, então... eu convido novamente a vocês entrarem no Instagram da doutora Roberta. Qual que é, doutora? Ai, Jesus, doutora Roberta Zanicotti, acho que tá só escrito procura, isso. Procura pela Roberta Zanicotti com 2 T's? 2 T's e I no final. 2 T's e I no final, daí vocês vão entender mais do que a gente tá falando aqui. E eu já te convido para vir em algum outro momento, achar um lugar na tua agenda. Sim, vamos marcar. Para trazer casos, para você mostrar aqui para nós, a gente divide Sim. alguns casos aqui clínicos. Sim. Que a gente possa mostrar isso tudo que a gente está Sim, falando em algum momento. Ótimo. E muito obrigado mais Obrigada uma vez por ter topado, vindo conversar. Ficou muita coisa que eu nem segui aqui, a gente nem conversou nem e foi ler, maravilhosa né? a conversa. E eu te espero aqui de novo. Muito obrigado. Muito obrigado para quem ficou até agora, até o final assistindo. Siga as redes da doutora Roberta Zanicotti com 2 T's e I no final. Você vai ver a arte que essa profissional tão única, tão brilhante, que entrega de uma forma tão cuidadosa e tão humanizada para os pacientes. Que se você se identificar ou se você conhece alguém que possa se identificar, encaminha esse vídeo, encaminha o link do YouTube ou do Spotify ou desse recorte que você vai ver em algum momento, que aos poucos você pode estar encorajando alguém a procurar um tratamento e uma solução para o seu problema. Muito obrigado a toda a equipe, obrigado, Gesi. Estamos juntos, muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.